pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cefincast. Eu sou Diego Ângelos, um dos cofundadores aí do Cefin, nosso sistema de empreendedores financeiros, onde a gente vai levar cada vez mais conteúdo para você conseguir alavancar o seu negócio, conseguir cada vez mais ter mais clientes. E hoje temos um convidado ilustre, um grande convidado, que vai falar sobre a parte de marketing digital, onde a gente vai aí, ver como você pode prosperar, né? O nome do conteúdo dele também tem a parte de prosperidade dentro do digital. Então, Gabriel, seja bem-vindo ao nosso Cefincast. É um prazer estar aqui, né? É muito bom estar conosco aqui. Eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, falar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né? E depois a gente entra efetivamente no nosso conteúdo. Perfeito, um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e ajudando os empreendedores financeiros a prosperarem nesse meio digital que é muito necessário para ter sucesso, né? A minha história começou a partir dos 12 anos de idade, que eu trabalhava numa empresa familiar, no mercado que nós tínhamos, e na primeira crise que nós enfrentamos, o mercado acabou falindo. E eu e meu irmão, fomos entender o porquê que aconteceu isso. Então a gente foi aprofundar nos estudos, eu entrei para a da administração e lá eu descobri o marketing. Então ali eu vi uma paixão que é justamente ajudar outros empreendedores a terem sucesso no digital e principalmente nos seus negócios. Porque eu entendi desde cedo que o negócio não é somente ali um empreendimento e tudo mais, mas tem sonhos ali por trás e tem uma família e pessoas que dependem desse negócio. Então essa missão aí de ajudar os empreendedores a terem sucesso através do marketing, claro, dos seus negócios, principalmente no meio digital. Muito bom, muito bom. Então já vemos que o papo vai ser bacana, que a gente vai ter bastante conteúdo aí nesse nosso Cefincast. Gabriel, vamos lá, vamos para o nosso primeira pergunta aí. Já dando um spoiler do nosso convidado, ele já gravou aqui conosco nossa palestra do Cefin Summit, né, que vai acontecer logo mais aí nos próximos meses. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais para você fazer a sua inscrição e garantir num lote aí mais barato. Já fomos falando de finanças, tem que ser um lote mais barato, né, Gabriel? Exatamente. Então vamos lá. Primeira pergunta, né, sua palestra vai falar sobre posicionamento próspero, né? Então o que isso significa na prática? O que é o posicionamento próspero aí na tua visão? Perfeito. Posicionamento em si como um todo é o quê? É o espaço que tu ocupa na mente do teu cliente. E hoje no digital tem uma pergunta máxima ali que muitos se fazem. Por que muitos têm sucesso e outros não? Por que uns vendem e outros não? Por 3 pilares: posicionamento, estratégia e ativação de gatilhos mentais. Então, nessa aula que o empreendedor tiver acesso ali no Cefin Summit, é justamente aprender a utilizar o seu posicionamento, os gatilhos mentais para ter sucesso através das suas redes sociais ali e com certeza alavancar o seu negócio. Ótimo, muito bom. E aí, qual que é a diferença assim, entre a pessoa que está na rede social e colocando conteúdo, aquelas métricas, fala 3 conteúdos por semana, 5, mas que ela não está bem posicionada? O que diferencia de alguém que realmente está bem posicionado de alguém que só cria conteúdos aleatórios, assim? A máxima maior é o resultado em si, né? Porque se tu não posta ali com estratégia, se tu não tem um posicionamento estratégico, tu consequentemente não vai ter resultados satisfatórios para o teu trabalho. Então, se tu não tem uma estratégia ali de o que postar, por que postar e como postar, tu não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam a tua mensagem e principalmente vejam a necessidade e o desejo de com certeza comprar o teu trabalho ali e ter sucesso através da tua metodologia. Então essa é uma grande diferença entre o cara que só posta ali, não sabe o porquê que está postando, e a pessoa que faz uma postagem estratégica, com um objetivo por trás, entendeu? E daí agora tem um termo, né, que o pessoal usa bastante, autoridade, né? Então tem autoridade digital. E qual que é a diferença, então, entre o posicionamento e a autoridade, assim, para o pessoal também ficar bem claro para a galera? O posicionamento ali é o espaço que tu vai ocupar na mente do cliente. A autoridade é ele perceber que tu tem muita expertise para agregar na vida dele. Então ele vê que o problema que ele tem, o desejo que ele quer alcançar ali de sonho e tudo mais, que a solução está em você. Então a autoridade sua, justamente ali, mostrar para ele que tu é a melhor solução, porque tu já viveu o que ele está vivendo, ou tu tem a solução necessária para tirar ele do ponto A e levar para o ponto B, e tu mostrar isso através da tua expertise em conhecimentos de conteúdo, seja nos stories, seja em vídeos curtos e tudo mais. Boa. Uma das coisas, né, uma pergunta bem pessoal, assim, né, da dificuldade que eu tenho, a ideia do Cefinhaça, né, trazer dúvidas nossas de quem está na ponta, né, que é ter esse equilíbrio entre a gente conseguir, de alguma forma, trazer um conteúdo que engaje, mas que também traga reflexões, ou que também traga um conteúdo em si, ali, algo a levar para o nosso lead, ali, ou para a pessoa que está nos assistindo, porque a rede social em si, o Instagram, outras, TikTok e tudo mais, é uma rede de entretenimento, né? Perfeito. Então ninguém vai entrar querendo estudar, ou muito poucas pessoas têm esse olhar, né? E como gerar, então, esse equilíbrio entre conseguir prender a atenção das pessoas e, ao mesmo tempo, também
tu levar um conteúdo enriquecedor para ela. Não, perfeito. É justamente tu conseguir educar ao mesmo tempo que tu entretém. Sempre pensar que a rede social é para socializar. O primeiro objetivo é esse. Então tu se pergunta, tá, eu quero criar conteúdos para qual objetivo? Atrair pessoas novas, elevar o nível de consciência, gerar interesse, gerar desejo. E principalmente no mundo hoje de muita inteligência artificial e tudo mais, que tem muitas cópias das cópias. É como que eu vou trazer a minha história ali, a minha expertise, a minha visão e até mesmo cases de clientes que eu tenho e conseguir linkar com esse assunto. Então eu pego, mapeio, por exemplo, o público-alvo que eu quero atingir, os medos dele, as dores, os desejos, os interesses. Penso primeiro nisso e ali eu penso que tipo de dor, assunto eu posso conversar com ele e propriamente entregar minha expertise em cima. Ou seja, como que eu posso agregar na tua vida mostrando conhecimento técnico, mas também a minha visão, me diferenciando dos demais. Então, para fazer esse equilíbrio, é sempre bom entregar também ali um storytelling nos teus conteúdos. Isso é uma pergunta, já vou até adiantar aqui sobre essa questão do storytelling, né? O que tu vê, qual que é a importância, também explicar o que é o storytelling para quem não conhece essa terminologia, né? E qual que é a importância dela nesse posicionamento digital? É total, principalmente porque hoje no mundo nunca esteve tão em alta tu ser original. Então tu precisa colocar essa história porque o storytelling nada mais é que histórias envolventes, histórias que vão levar a pessoa do ponto A ao ponto B, onde tem normalmente um personagem ali em si e que esse personagem passou por uma jornada de transformação e obviamente o que provocou essa transformação, tu com uma expertise ali, foi o teu serviço, foi o teu produto. Então tu colocar também como solução. E obviamente, nós desde pequenos somos apaixonados por histórias. Seja filmes, agora hoje em dia séries, até mesmo novelas, por que não? Então nós sempre somos apaixonados e cativados por histórias. Porque a história flui, não é um conteúdo ali que é uma propaganda descarada muitas vezes, e faça com que a pessoa se veja naquele momento, naquela história, e consequentemente também pense, eu quero, desejo ter aquele resultado. Então eu vou atrás desse profissional ali para obter esse resultado também. A gente vê até, tem a jornada do herói, né? Perfeito. Que é um trabalho do Joseph Campbell, que ele fala sobre toda essa jornada ali, desde a hora que tu conhece o teu mentor, né, que tu vê tuas dificuldades, que tu dá a volta por cima, né? E a gente vê isso em histórias, como tu disse, na infância, né, de desenhos e histórias em quadrinho e tudo mais, e que a gente está vendo na rede social o pessoal fazendo isso, né, esse storytelling. E tem muitos influenciadores, né, que nem só do nicho das finanças, mas que acabam tendo um grande número de seguidores porque eles contam essa história desde a hora que acorda até a hora que vai Sim. dormir quase, né? Muito bom. O que tu acha sobre a questão do número de seguidores? O que essa métrica acaba sendo importante? Ela vai ser preponderante para a pessoa ter um resultado? Ela precisa ter realmente um número alto de seguidores? O que essa numerologia assim, pode trazer para o resultado em si? Tem dois pontos. O número de seguidores é importante por um lado, mas perigoso pelo outro. Por quê? Tem um caso até bem famoso, por exemplo, de uma influenciadora que ela tinha mais de 2 milhões de seguidores e não conseguiu vender 90 camisetas por 47. Aí tu imagina, meu Deus. O número de seguidores ele é positivo por qual lado? Pelo lado de tu ter um número maior de pessoas te ouvindo, mas também tu acabar transmitindo essa autoridade em quem acessa teu perfil. Ele tem um outro olhar ali, que é aquela coisa, né? A primeira impressão é que fica. Então, se a pessoa tem um número de seguidores ali relativo, muito bom, tu já vai olhar com ela com outros olhos. Porém, o expert do outro lado tem que cuidar o seguinte, ele não pode ficar somente nessa métrica, muitas vezes de vaidade, de número de seguidores. Por quê? Só ele transformar isso para o âmbito físico. Uma sala, tu consegue lotar ela, por exemplo, com 30 pessoas. Agora, no âmbito digital, se tu tiver 30 seguidores, tu está reclamando. Tu tem 30 pessoas ali que são potenciais clientes do teu negócio. Por que tu não vende para eles, primeiramente, ao invés de alcançar um público novo? Então, focar também, não somente em conquistar públicos novos, mas também em vender para esses seguidores que já estão ali contigo, te acompanhando. Boa. E hoje, qual estratégia tu daria, né? A nossa ideia também é trazer profissionais que estão entrando efetivamente no mercado, que estão querendo se posicionar de alguma forma. A gente vê que hoje é um oceano vermelho, quase como fala, que tem muita gente falando sobre finanças, né? Mas claro, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma de falar. Mas para quem está começando hoje, qual que seria uma dica, assim, uma estratégia que seria interessante para quem está começando nesse momento a entrar no mundo tanto da área financeira quanto na área digital? Não, perfeito. É justamente tu analisar até mesmo, tu principalmente. Primeiro passo é tu analisar quais são os teus talentos, os teus dons e até mesmo a tua história. O que tu pode linkar isso com o teu conhecimento, o teu serviço? Porque, por exemplo, tem muitos hoje pessoas, empreendedores que trabalham com finanças. Perfeito. Se eu entrar no âmbito das finanças, como geral, tem várias e várias variedades ali, possibilidades. Tem finanças para mulheres, para empreendedores, etc. Então eu vou estar concorrendo com todo mundo.
também a minha comunicação não vai ser assertiva, porque quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então, primeiramente, por exemplo, se eu tenho uma história de superação e tudo mais, e até mesmo tenho uma especialidade em empreendedorismo, em ajudar mulheres, eu focaria, por exemplo, nesse ponto ali, em finanças para mulheres empreendedoras, finanças para mulheres mães, por exemplo, para poder nichar o máximo possível e, consequentemente, a comunicação ser mais assertiva. Então, eu conseguir falar exatamente com quem eu quero que se conecte comigo e que ela veja, essa pessoa é a melhor solução para mim. Então, faria esse mapeamento ali, tanto dos meus dons e talentos, como também da minha história, e com isso eu usaria para me diferenciar no mercado. E qual que tu achas que é o equilíbrio, então, dessa questão de nichar, né? Porque a gente vê cada vez mais públicos específicos, né? Então hoje tem profissionais que trabalham especificamente com médicos, especificamente com mulheres negras, especificamente com empreendedores de, sei lá, de fast food, sabe? Tá bem específico cada vez mais. O que tu acha, qual que é o limite, assim, dessa especificidade, assim? Como é que tu enxerga isso? O primeiro passo é sempre tu estudar esse público. Será que é uma dor forte mesmo e é rentável, ou seja, as pessoas pagariam para resolver esse problema e tem uma quantidade de pessoas suficiente para que eu tenha vendas e faça meu negócio se prosperar? Primeiro passo é sempre esse, tu identificar e mapear o teu público. Tem dores suficientemente para querer que resolva naquele momento? Se ela realmente pagaria para resolver esse problema e se é uma dor forte no mercado. Porque se eu nichar, por exemplo, um público que não vai me trazer retorno financeiro, não acaba sendo vantajoso, porque eu acabar me frustrando. Então é tu mapear e fazer um estudo mesmo desse público. Hoje a gente tem tanto o Google, que é mais antigo, mas a gente tem inteligências artificiais, ChatGPT, Cloud, para fazer essa pesquisa e monitorar. Então conversar também com esses chats e IAs, para ver se esse público realmente é bom e, claro, se ele vai se identificar e nós vamos nos conectar. Porque, por exemplo, se eu vou até o marketing em si, se eu vou querer falar sobre marketing para estética, por exemplo, profissionais da estética. Muitas vezes eu vou ter uma rejeição gigante, porque, primeiramente, eu não sou mulher, não sou do âmbito. Então, esse público vai ter uma rejeição e não vai conseguir se conectar comigo. Então, tu também pensa para o teu caso. Tu vai se conectar com esse público, tu vai gerar identificação e tu vai conseguir ser assertivo na tua comunicação. Então, são pilares aí para te pensar bem. Boa, boa. Tu falou agora um pouquinho sobre inteligência artificial, né, de fazer pesquisa. A gente vê cada vez mais o pessoal utilizando. Hoje, tenta no Instagram, praticamente 80% dos conteúdos são feitos com a inteligência artificial. Qual que é o equilíbrio também nesse ponto? Pra gente acabar perdendo até um pouco da tua autenticidade, né? Tu acaba colocando tudo na IA. E principalmente a questão até da entrega, né? Eu reparo muito quando eu faço um conteúdo que é com inteligência artificial e outro que eu crio uma foto única, real, a entrega é diferente, né? Como é que tu tá enxergando esse movimento, sabendo que semana que vem pode mudar tudo, né? Mas como que tá hoje essa questão? Hoje há muita cópia. As pessoas pegam conteúdo ali genérico do ChatGPT, por exemplo, e utilizam nas redes sociais. A gente que está acostumado já começa, como a gente falou, notar isso. É os hífens, é os emojis em excesso, é a comunicação nada a ver com o que a pessoa realmente fala, o jeito de se expressar e tudo mais. Então, por exemplo, para que serve a inteligência artificial para o empreendedor financeiro? Ele tem que sempre pensar o seguinte, a inteligência artificial serve para alavancar os resultados dele e a produtividade dele, mas de uma forma estratégica. Por exemplo, se tu usar hoje, e até na aula do Cefin Summit eu explico isso, se tu usar um treinamento para essa inteligência artificial, onde ela consiga entender quem tu é, o que tu faz, o que tu vende, para quem tu vende, ela vai ser assertiva e vai adaptar inclusive a comunicação conforme a tua. Então tu treinar essa inteligência artificial para conseguir te ajudar nesse processo. E claro, sempre tu entregar a tua originalidade nos teus conteúdos. É isso que vai conectar mais e é isso que vai te diferenciar dos demais. Boa, muito bom esse insight, hein, galera? Vejam isso aí, então. Eu acho que a autenticidade, né, é uma palavra importante. Tu realmente ser quem tu é, não ser um fake news ali, né? Um personagem. Um personagem, que isso dá total diferença, né? Conta pra gente uma história de algum cliente, alguma cliente tua. Conta essa história do herói desse cliente, de como é que tu pegou ele de algum momento e como que chegou em algum resultado expressivo que tu possa contar, até para inspirar o pessoal que está assistindo aí. Não, perfeito. Uma cliente nossa, educadora financeira, que tinha uma dificuldade ali na questão da criação de conteúdos e tudo mais, seja pela falta de tempo, seja até mesmo na forma assertiva de se comunicar. Nós, primeiramente, avaliamos ali, que nem eu disse no começo lá, os talentos, a forma de se comunicar, qual que era o objetivo, para justamente adaptar isso numa estratégia para o digital. Então, para conseguir, primeiramente, ao invés de falar com todo mundo, vamos falar com uma fatia desse bolo, ou seja, para ser mais assertivo, conseguir gerar identificação e conexão.
Com isso, a gente começou a criar conteúdos estratégicos ali de topo de funil para atrair, conteúdos que elevavam o nível de consciência da pessoa, mas também entregava valor para ela, como também storytelling. Com isso, ela teve um resultado muito expressivo em pouco tempo, atraindo clientes novos, trazendo leads diariamente para o negócio dela e, claro, tendo uma percepção de valor muito maior dos demais, com base no posicionamento dela, por isso da importância, né? A gente vê muitos termos, né? Então, posicionamento, autoridade, tráfego orgânico, tráfego pago, é tanta nomenclatura, é tanta coisa que a gente tem que se aprofundar. E como tu vê nessa questão também do eu empresa, né? Aquela pessoa que está começando agora, dela também buscar parceiros, ter um investimento, ou começa sozinho e vai estudando. O que tu acha nesse sentido do digital, que tem tantas frentes, né? Para a pessoa que está começando agora? O que tu sugere, indica aí para a pessoa? O primeiro passo é começar. Essa é uma trava gigantesca que o pessoal tem, de ficar pensando, eu preciso aprender sobre isso, sobre aquilo, eu preciso, que a gente falou, sobre tráfego pago, gestão de redes sociais, criação de conteúdos, meu Deus do céu, e designer. Então, primeiramente, começa e vai aprimorando e melhorando ao longo da tua jornada, para ti não ficar travado, porque, que nem tu falou, hoje é tudo muito rápido. Então, daqui a um pouquinho o conhecimento daquele momento não serve para amanhã. E aí, como é que faz? Então, é tu começar e ajustar isso. E, principalmente, focar na criação de conteúdos autênticos e que toquem na dor, no desejo e no interesse do teu público-alvo. E sempre avaliar o quê? A tua comunicação tá clara? Tá entendível para o teu público-alvo? Porque esse é um grande erro, inclusive, de profissionais da área de finanças. Usar termos muito técnicos. E aí acaba acontecendo o quê? Ele se comunica somente com outros profissionais da área de finanças. Porque é esses que entendem aquela comunicação. Então a tua mensagem precisa ser clara. Sempre avaliar esse contexto. A tua mensagem está entendível? Tu está usando uma forma de se comunicar que o teu público entenda e gere interesse? Então, primeiramente, a grande dica é começar. Comece seu trabalho do jeito que tu tem hoje, a tua percepção, a tua visão. Eu acho que vou começar assim. Comece. Vai melhorando e vai estudando sobre isso. Principalmente na questão de criação de narrativas, que são as narrativas hoje que mais vão vender, até mesmo pelo uso da inteligência artificial, né? Muito bom, muito bom. E tu disse do erro, né? Do erro de usar muita parte técnica, né? Falar muito termos técnicos. E qual outro erro tu acredita que o pessoal aí está utilizando muito atualmente no marketing, né, nesse olhar de profissionais financeiros, tu enxergando o mercado? Qual erro tu acredita que está rolando aí no mercado? Um erro gigante é justamente ele achar que só o diploma dele ou a formação vai vender no automático. Então ele não precisa trabalhar as redes sociais, o posicionamento, ele vai só esperar os clientes chegarem até ele. E isso é um grande erro. Hoje, inclusive, certamente, quem está nos assistindo, deve ter uma pessoa ali que já viu que tem menos capacidade que ela, menos conhecimento e que tem muito mais resultado que ela. Por quê? Porque ela não se prendeu nesse ponto, ela foi buscar o seu espaço, foi se posicionar. O mercado não valoriza o diploma, mas sim a percepção que ele tem sobre ti. Então é justamente esse erro de se prender, achando que só o meu diploma, a minha formação, vai resolver o meu negócio. As pessoas precisam ver isso. Não basta ser muito bom naquilo ali, ou seja, ter várias formações, capacitações. Tu precisa parecer bom diante dos olhos das pessoas. Deixa tua fala agora, me veio rapidamente uma pergunta do parecer bom, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente vê muita gente querendo também parecer bom, sem ter argumentos. Às vezes é uma questão muito de saber se comunicar muito bem, né? E acaba de alguma forma até lubridiando ali né? Tu acaba até sendo meio falso, né? Então a gente vê muitas pessoas que pegam carros esportivos e alugam por 1-2 dias, pegam mansões e alugam por 1-2 dias para mostrar essa autoridade ou mostrar, que nem tu disse, né? Qual que é o equilíbrio nisso? Também na questão da ética e tudo mais, né? Porque muita gente consegue ter essa percepção que, cara, isso aqui não é bem assim. Mas a gente vê cada vez mais jovens e pessoas achando que é fácil, né? Porque também tem esse olhar de que é muito fácil, um youtuber aí, milionário, mas a gente vê que é um em 1 milhão, né? E muitos desistem pelo caminho. Então, o que tu acha desse equilíbrio? Assim, falar um pouquinho da parte ética, o que tu acha em relação a isso? O que tu acha sobre essa questão também de utilizar de outras formas que não são próprias tuas, né? O que tu poderia falar sobre isso? Não, perfeito. Vamos começar com um jargão popular. A mentira tem perna curta. Ou seja, em algum momento essa máscara vai cair. E quando cair, vai se evidenciar o que realmente é e não é. Então, hoje, cada vez mais frequente, influenciadores, como tu falou, as máscaras estão caindo. Os carros ali, sem conhecimento nenhum por trás, estão caindo e vindo à tona. Aí os cancelamentos aí, a granel, como a gente fala, acontecendo. Então, tu tem que parecer bom como?
trazendo a tua melhor versão ali nas redes sociais, a tua autenticidade. E principalmente, hoje um dado que nós temos é que pelo menos 7 vezes a pessoa precisa ver para aí sim querer comprar. Sabendo disso, o que nós já temos insights? Muito por conta da aparência enganar no passado. Então, tu mostrar que tu realmente é muito bom, convencer a pessoa através da quebra de objeções. De novo, pensar no teu público-alvo. O que ele tem de dor, o que ele tem de problema, o que ele tem de interesse. Quais são as objeções que prejudicam ele na hora de comprar um produto teu. E tu quebrar essas objeções e, principalmente, ter a constância e mostrar através dos teus conteúdos ali que tu realmente é muito bom. Por exemplo, um outro jargão do próprio Faustão, né? Do quem sabe faz ao vivo. Hoje um evento presencial, por exemplo, converte muito mais do que online, porque no presencial eu não consigo manter um personagem. Agora na internet muitas vezes eu mantenho esse personagem, até por conta da IA. Então numa live, por exemplo, que live gera muito conexão, mas eu não tenho vergonha de fazer live, Gabriel, convida alguém, um parceiro teu e troca figurinhas com ele. E ali tu vai mostrar a tua expertise, porque no ao vivo, de novo, é muito difícil tu manter esse personagem, praticamente impossível. Agora tu trouxe, né, a questão do presencial e é uma coisa que a gente também tem isso, né? E aí, vamos focar 100% online, vamos trazer alguma coisa presencial. A gente tem a questão da localidade também, tipo, eu tô em Porto Alegre, eu tô em São Paulo, tem essas questões também, né? E o que tu vê assim, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes eu já tô cansado de ficar ali na timeline, olhando, rede social, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas como é que eu vou encontrar o meu cliente para trazer para um evento presencial, né? Então, o que tu acha dessas tendências, né? Daí depois a outra pergunta já vai pensando quais são as tendências de 2026. Mas fala dessa questão do presencial, do online, esse híbrido, conseguir jogar nessas duas bolas aí, como é que tu traria uma dica pra galera aí? Não, o ideal é sempre tu equilibrar o online com o físico, ou seja, o presencial, justamente pela questão do comportamento das pessoas, que afeta muito os hábitos de compra. Por exemplo, recentemente a gente teve a pandemia. Isso mudou drasticamente o comportamento e o hábito das pessoas. Era todos os dias live, eventos online, consequentemente saturando e até mesmo enchendo o saco muitas das pessoas. Então, o que aconteceu? Acabou a pandemia, veio um surto, digamos assim, de eventos presenciais. Pela necessidade das pessoas buscarem esse contato físico, esse olhar olho no olho, essa troca genuína ali de conteúdos, de informações, de experiências. Então é sempre importante tu equilibrar o presencial com o online. Porque o online, como tu falou, vai alavancar o teu negócio, vai fazer com que as pessoas te conheçam e as pessoas não passam, digamos assim, o dia inteiro na rua, elas estão no telefone, utilizando aquele espaço ali, a atenção delas está ali, então tu tem que estar presente nesse cenário, como também para te construir a tua autoridade, claro, como tu falou, pode fazer um evento presencial, por exemplo, e captar essas pessoas através do online para o presencial, e no presencial tu ali agrega valor na vida delas, entrega conhecimento e principalmente, por um empreendedor, faz vendas. Então é muito importante tu fazer esse equilíbrio, até porque hoje é muito difícil tu fazer um evento, viver somente do online, eventos online, porque a gente concorre com tudo a atenção da pessoa. Ela tá vendo na televisão, por exemplo, e o telefone é notificação, o filho, não sei o que. Então são vários momentos ali que vão prejudicar a atenção dela e ela não vai conseguir focar em ti. E se ela perder, por exemplo, uma fração da tua mensagem, acaba não fazendo sentido o teu pitch e tu acaba não vendendo. Então é sempre importante ter esse equilíbrio e de tendência a cada vez mais maçante, mas falar é a originalidade. É tu trazer, parar de criar conteúdo cópia do outro, copiar aquele guru, trazer a tua essência, as tuas histórias, as tuas verdades e as tuas visões. Cada vez mais vai ser, principalmente nesse ano, as marcas pessoais antes das marcas empresariais. Hoje a gente está vendo um movimento gigante de o CEO da CIMED, o CEO da Cacau Show, indo gravar conteúdos para fazer o que? Essa conexão com as pessoas. Trazer essa identidade pessoal para aquela marca. Porque pessoas compram de pessoas. Não de logos e empresas em si. Então é importante que tu trabalhe tanto a questão da tua identidade de marca, quanto criar essas narrativas. E principalmente, até em questão de educadores financeiros, empresários da área de finanças. É criar os conteúdos e até os seus anúncios com base nessa informação. Pode usar, por exemplo, o conteúdo criado por UGC, que é o quê? É o usuário ali criar um conteúdo autêntico afirmando que o teu produto é muito bom. Então essa prova social cada vez mais estratégica para validar que o teu conhecimento, o teu método realmente é muito bom. Porque o vendedor nunca vai falar mal do seu produto, claro, né? Então tu precisa evidenciar. E é um hábito nosso. A gente entra, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, compras online, a gente vai ver os feedbacks para ver se o produto realmente é bom. Justamente. Então criar conteúdos nesse sentido e, claro,
se tu tiver a disponibilidade e tiver nesse momento também, criar eventos presenciais para fazer essa junção de comunidade e entregar esse conhecimento ali que tu tens. Muito bom. Teremos também conteúdo sobre comunidades aí dentro do nosso Cefin, né? Teremos outros conteúdos sobre posicionamento ali na parte também digital, mas com outro olhar diferente do que o Gabriel está trazendo aqui. Inclusive, diz aí pra galera, dar um pequeno spoiler aí, o que o pessoal pode achar da tua palestra, o que tu vai receber ali no teu conteúdo. Não, perfeito. Ela vai receber todas as ferramentas necessárias para ela ter prosperidade e sucesso no digital. Como criar conteúdos que conectem com as pessoas, os funis de venda, ou seja, mais do que ter a teoria, ter canais e ferramentas para fazer essas vendas e, principalmente, um plano de ação prático para ela, que depois que ela aprender a teoria, ela vai colocar em prática e vai ter resultados imediatamente ali, através dessa super aula que tem preparada no Cefin Summit. Que legal, que bacana. Então, galera, o Cefin Summit vai acontecer nos próximos meses. A nossa data pré-agendada é abril, né, de 2026. Então, quem está assistindo aqui, já compartilhe, né, esse conteúdo para o maior número de profissionais da área das finanças, educadores, mentores, planejadores, assessores, o nome que você quiser, mas é para quem quer faturar mais, para quem quiser transformar a vida de mais pessoas. Para a gente ir para o final, né, o papo tá bom, mas para a gente finalizar, Gabriel, fala um pouquinho aí das tuas redes sociais, onde o pessoal pode te conhecer, né, qual maneira o pessoal pode aí, aprender mais sobre marketing digital e posicionamento contigo. Perfeito. Quer ser visto, desejado e bem pago no digital? Só procurar nas redes Marketing do Gabriel, de forma bem fácil, que tu vai me encontrar ali. Eu posso estar te auxiliando nesse processo de ter sucesso através das redes sociais. Muito legal. Então, pessoal, obrigado por quem ficou aqui até o final conosco. Curtam esse vídeo, compartilhem, né? E não se esqueça também de se inscrever no nosso Cefin Summit, já tem a pré-inscrição e também já deve ter algum link para você fazer parte dessa nossa comunidade de empreendedores financeiros. Então, esperamos vocês no próximo vídeo do Cefincast. Muito obrigado, valeu, até mais!